Olá, pessoal! Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Hoje eu estou aqui novamente, graças ao Senhor Jesus, para gravar mais um vídeo para vocês, para falar da palavra dele, porque é a palavra dele que nos traz vida, que nos liberta, que faz a gente se manter de pé. Quem nos deixa cheias do Espírito Santo é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. E antes de nós lermos a palavra dele, antes de nós se alimentarmos espiritualmente, eu peço a você que você venha assistir esse vídeo até o final. Assista, fique até o final, que Deus ele vai te abençoar. Te peço também que você venha se inscrever nesse canal e que você venha ativar o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, chegar para você a notificação. Bom, hoje nós iremos ler algo muito importante, muito glorioso, que o Senhor Jesus ele fala aqui em João, que ele falou comigo, que ele fala aqui em João 17, no versículo 15. E que talvez a gente lendo passe despercebido, mas é muito forte, porque esclarece a nossa vida, esclarece o nosso dia a dia. Diz assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor Jesus, ele ergueu, um pouquinho antes, ele ergueu a cabeça aos céus e ele começou a orar, ele começou a falar com Deus. Nisso, ele disse assim: não peço que os tires do mundo, quer dizer, que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que não quer que Deus, aqui ele estava falando para os discípulos, mas eu peguei para os nossos dias atuais, para a gente. Ele queria, o Senhor Jesus queria que o Senhor Jesus não tirasse as aflições dos discípulos, mas que livrasse eles das garras do diabo. O que a gente entende com isso daqui? O Senhor Jesus quis dizer que a gente não vai ser livrado do deserto, da tentação, a gente não vai ser livrado dessas coisas. Porém, Deus ele nos livra do laço do diabo. Deus ele nos livra das garras do diabo. Então, não pense que uma vida com Deus você não vai ter aflição, que você não vai ter deserto. Muito pelo contrário, Deus nunca facilitou para servo algum dele. Nem para o filho dele ele facilitou, quem dirá para a gente. Deus ele é um espírito, ele é uma pessoa justa. Não tem essa de facilidade, é igual para todos. Então, o Senhor Jesus ele disse que não era para Deus tirar as aflições de nós, mas que era para ele nos livrar do diabo, né? Das ciladas do diabo, das garras do diabo. Então, nós aprendemos aqui que, sim, nós temos aflições. Nós temos aflições, mas nós temos Deus para nos guardar, para nos livrar, para nos sustentar. Eu estava meditando, se eu não me engano, acho que foi hoje ou ontem, eu não me engano. Se eu não me engano, foi hoje ou ontem. Que o Senhor Jesus ele disse que não foi você que escolheu a ele, mas foi ele que nos escolheu. Então, se ele nos escolheu, ele tem que nos capacitar. Ele vai nos capacitar. Tá? Eu não sei se está escrito isso, mas tem uma frase que diz que Deus capacita os seus escolhidos. Então, Deus ele nos sustenta, Deus ele nos guarda, ele nos livra. E, saindo até um pouco do assunto, tem muita gente que acha para receber o Espírito Santo, para fazer a obra de Deus, para ser um discípulo mesmo de Jesus, ela acha que ela precisa ser capacitada, que ela precisa merecer. Mas não é assim que funciona. Deus sacrificou o seu Filho amado para nós, mesmo cheios de pecados, sermos perdoados pelo Senhor Jesus por ele e a gente entregar a vida para ele. Então, não é nada sobre merecer. Merecer a gente não merece mesmo, mas é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus que nós temos esse privilégio de servi-lo. Então, Deus capacita os seus escolhidos. Deus, ele faz com que a gente sirva a ele mesmo que a gente não mereça. Você entende? Então,
Deus, voltando ao assunto, Deus, Jesus, não vai impedir com que as tentações, os desertos, os problemas cheguem até nós. Não vai impedir. Ele nunca facilitou para ninguém, nem vai facilitar. Porque senão, qualquer um entrava para o céu. Qualquer um estava no reino de Deus. Se fosse assim, era mamão com açúcar. Para que existiria sacrifício? Você entende? Então, Deus ele não facilita para ninguém. Então, a gente vai ter deserto, sim. A gente vai ter luta, sim. Mas Deus vai nos livrar. Deus vai capacitar a gente para nós superarmos o que tem que ser superado. Então, perdão. Vamos sempre ter isso em mente, que a gente vai ter aflição, mas que Deus vai nos capacitar para vencer as aflições, que Deus vai nos ajudar. Porque Ele é maravilhoso, Ele capacita a gente. Ele capacita a gente, mesmo que nós não merecemos. Ele capacita a gente. Então, não tema diante das aflições. Tá até escrito, eu estava até aqui procurando, mas eu não achei. Em João mesmo, tá escrito que é para nós termos bom ânimo, porque o Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, independente das aflições que nós passarmos, Deus ele vai nos ajudar. A gente vai vencer se nós confiarmos em Deus. Tem outro versículo também que diz, Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por um deserto, por um problema, é para o seu bem. Creia nisso. Então, creia nisso. Que se você está passando por alguma coisa, por algum problema, por algum deserto, Raquel, eu caí e diversas outras coisas, é pro seu bem. Se Deus permitiu, é pro seu bem. Então, voltando ao assunto principal, Deus não vai impedir que as tentações, os desertos, as guerras, as aflições, Ele não vai impedir que isso chegue até nós. Ele vai permitir. Porque é através das lutas, da guerra, do deserto, que a gente se aproxima de Deus, que a gente amadurece. Então Deus jamais vai retirar isso, vai impedir que isso aconteça. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você está passando por alguma aflição, mantenha-se firme. Firme na palavra de Deus. Firme na rocha, no Senhor Jesus. Porque se você se manter firme na rocha, você vai permanecer. E lembre-se sempre, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você serve a Deus, se você ama a Deus, esse problema que você está passando é para o seu bem. É para o seu bem. Então, guarde isso. Vá em João 17 e veja esse versículo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Leia esse versículo e Deus ele vai falar com você assim como Ele falou comigo. Tá bom? Deus abençoe a noite de vocês, que vocês tenham paz, que vocês possam buscar mais e mais o Senhor Jesus, que vocês possam ser verdadeiros. Busquem isso, ter uma intimidade com Deus, buscar sempre estar fazendo a vontade dEle. Porque se você fizer isso, você não vai perder nada. Isso eu te garanto. Tá bom? Deus abençoe a noite de vocês, pessoal. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus.